de fato, não sou um especialista em seguros. Eu acho que quem ouviu o meu currículo sabe que eu não vivo no mundo dos seguros há muito tempo. Entrei para essa comunidade dos seguros em 2012, ao prestar serviços para uma das empresas seguradoras no Brasil. E vinha conhecer essa situação, esse problema ou essa questão do seguro habitacional por uma outra habilidade. Como eu fui vice-presidente de empresas de telecomunicação, lá nós tínhamos uma quantidade muito grande de processos judiciais e grandes indústrias em processos judiciais e também na área de combustíveis. Na hora que nós estávamos combatendo o comércio irregular de combustíveis, as diferenças de tributação e liminares para se conseguir vender mais barato, eu aprendi a lidar com volumes de processos e tomada de estratégia e análise de situações em que se encontram um volume muito grande de processos. E, por isso, a Sul América me chamou em 2012 e me pediu para ajudar a desenhar uma estratégia para enfrentamento de todos os processos de seguro habitacional, que naquela época estavam em 15 mil processos, mais ou menos, na Sul América. E lá, de fato, a gente se viu diante de uma situação extraordinária. Como disse o ministro ontem, o Brasil tem uma litigiosidade gigante. Eu, como vice-presidente da Telefônica, tinha muita dificuldade de explicar aos espanhóis por que no Brasil o nosso custo de advogados e jurídico era tão superior a todos os demais países em que ela atuava, assim como eu também tinha muita dificuldade de explicar na Shell o mesmo problema. Nós aqui gastávamos muito mais dinheiro com advogados, custas, do que qualquer outra atividade da Shell no mundo. Para vocês terem uma ideia, era Brasil em primeiro lugar, em segundo lugar era a Nigéria, que vinha com um número de processos inferior ao nosso, e um custo bem inferior ao nosso. E na Telefônica, em segundo lugar, estava a própria Espanha, sede da Telefônica no mundo, aonde se contava nesses custos todos os custos de atividades corporativas da própria Telefônica, operações de M&A, mercados de capitais, tudo isso incluindo dentro da conta. No caso da Telefônica, o volume era muito maior. Eu tive a oportunidade de debater isto na Fundação Getúlio Vargas, num seminário fechado, realizado há uns 8 anos atrás, mais ou menos, e isso ficou muito claro que essa litigiosidade precisava ser tratada. Acho que o Brasil está evoluindo nesse tratamento quando traz figuras como o IRDR, as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos e todas as vinculações. Eu acho que isso tende a dar uma acalmada e diminuir e padronizar entendimentos e diminuir um pouco essa litigiosidade. Mas nós temos um acesso ao Poder Judiciário que, de um lado, é muito bom, que dá à população esse direito, mas traz uma consequência pesada. Então, eu vou falar especificamente do seguro habitacional, mas queria, para a compreensão do tema, relembrar a função do seguro, que ele permite que as pessoas, as empresas, não se liberem de seus afazeres para reservas de contingência, na medida em que você divide essa reserva de contingência através do mutualismo, e isso é um dos pontos mais importantes. Quero também relembrar como é que funciona um seguro, que muitas vezes a gente fala do contrato do seguro, mas, na prática, a gente não se lembra que existe essa bendita dessa reserva técnica. Sem reserva técnica, que é regulada pelo Conselho Monetário Nacional, pela SUSEP, você não consegue trabalhar o seguro. A reserva técnica não é lucro das empresas. Esse é um dinheiro que todas as empresas de seguro são obrigadas a reservar de acordo com critérios específicos para que este dinheiro reservado seja utilizado para pagamentos de indenização dos respectivos sinistros. Por que eu trago esse detalhe tão simples?
Porque, no caso do seguro habitacional, nenhuma seguradora tem reserva técnica, e nós vamos ver isso mais adiante, e esse é um dos grandes problemas que destrói o conceito do seguro e o arcabouço regulatório de todo o sistema de seguros. No caso do seguro habitacional, essas reservas técnicas são todas elas, e eu estou falando do seguro habitacional no chamado ramo 66, que é a apólice pública, o seguro habitacional que atende ao sistema financeiro da habitação, que atendia ao sistema financeiro da habitação. Ele não existe mais, ele não é mais vendido, ele não é mais entregue. Isso é tudo um passivo de um passado que está sendo tratado pelas seguradoras e por outros envolvidos. Esse dinheiro recebido do prêmio do seguro, que é o pagamento dos usuários, que era pago junto com o carnê na hora da compra do imóvel, o mutuário pagando a sua prestação, pagava também o prêmio do sinistro, esse dinheiro passava pela mão das seguradoras como administradoras, e essas, então, faziam os pagamentos de indenizações, retiravam despesas que eram para retirar e depositavam todo o restante do saldo numa reserva técnica do Fundo de Compensação e Variações Salariais, chamado FCVS, que está lá apontado. É lá nesse FCVS, que é um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, que se encontram as reservas técnicas do seguro habitacional. Nenhuma seguradora tem reservas técnicas para fazer frente a esse chamado seguro habitacional. E aí tem alguns detalhes interessantes, porque eu, no meu entendimento pessoal, acho que, de fato, houve uma certa confusão, porque no contrato de mútuo, no empréstimo que o mutuário pega para comprar a sua casa, está escrito lá seguradora, está escrito seguros. Então, isso, de fato, entender a regulação, essa regulação tão difícil que a gente vive no Brasil, é difícil. É difícil para nós, advogados, é difícil para o segurado, é difícil para o mutuário, é difícil para o juiz, é difícil para todos nós, mas esse é um fato prático da vida que é importante que todos saibam e que, muitas vezes, os juízes desconsideram, os advogados desconhecem e tem um impacto importantíssimo. A margem de lucro das seguradoras, nenhuma seguradora, aliás, de todas as seguradoras, é incapaz de bancar a indenização dos sinistros que ocorrem. Quer dizer, assim, não dá para você pegar a margem de lucro e achar que nós vamos sacar dinheiro desta margem de lucro, do lucro das seguradoras, para pagar a indenização que não conste em reserva técnica. Não funciona. Elas todas quebram, elas todas desaparecem. E um outro detalhe importante também dizer é que, se as reservas técnicas forem utilizadas em situações que desconstituam ou que descaracterizem as obrigações regulatórias de sua permanência, a SUSEP intervém e liquida e abre o processo de liquidação daquela seguradora. Esse é um fato interessante, só para dizer, porque tem uma seguradora chamada Federal que está em liquidação extrajudicial. As razões pelas quais ela está em liquidação extrajudicial eu não saberia dizer, mas o último ato que levou a SUSEP a decretar a liquidação extrajudicial da Federal foi uma penhora feita num processo de seguro habitacional das reservas técnicas da seguradora. O juiz determinou que, se usasse o dinheiro dessas reservas técnicas, a SUSEP aprovou, permitiu e abriu em seguida o processo de liquidação. Então, assim, a inexistência de reservas técnicas adequadas faz a seguradora ser liquidada, ela não pode operar. Os principais objetivos, isso é um outro dado também muito interessante, que esse seguro, ele, na verdade, é um seguro de crédito. Ele foi instituído para garantir taxas de juros mais baratas na relação entre o mutuário, que precisa do financiamento para a casa própria, e o banco, que empresta o dinheiro através do sistema financeiro da habitação. Essa taxa de juros pode ser mais barata
tanto mais quanto houver garantias para que o crédito seja pago, que aquela dívida seja paga. Ora, quando você estabelece um bom seguro-garantia, o banco tem capacidade de reduzir essa taxa de juros. Basicamente, era isso. Ele também cobria o bem, de alguma forma, o bem que estava dado em garantia em hipoteca ou em alienação fiduciária, porque aquele bem faz parte do próprio crédito. Então, tem lá também uma parcela de necessidade de cobertura, mas, no fundo, o que é esse seguro? É um seguro de crédito. E isso também nem sempre é entendido e reconhecido pela Justiça. A linha do tempo, esse seguro ele nasce junto com o Sistema Financeiro da Habitação, lá em 1964, quando é criado o BNH e todo o trâmite ligado a esse sistema da casa própria. E eu não vou passar por todos eles, porque o nosso tempo é curto, mas a regulação é uma regulação, como disse o ministro, muito difícil, muito complicada, muito dispersa. Ao longo dos anos ela foi mudando e trazendo detalhes que é muito complicado para quem não é do ramo entender. Eu só vou chamar a atenção da lei de 2013, a lei 13.000, desculpe, a lei de 13.000 de 2014, porque, nesse caso específico, ela vai endereçar o nosso tema. Em 2014, sai uma medida provisória 633, que foi convertida na lei 13.000, para deixar explicitamente caracterizado a necessidade da Caixa Econômica Federal entrar em todos os processos que diz respeito, que afete o seguro habitacional, porque ela é a gestora do FCVS, ela é a gestora do fundo onde estão concentradas as reservas técnicas que cobrem este seguro. Só me bati nele porque eu acho que esse é um ponto muito importante. E ele é tão importante porque, assim como ela, Caixa Econômica, na hora que ela ingressa no processo como administradora do FCVS, ela paga as condenações que são devidas através desse dinheiro que está depositado no fundo, as seguradoras também, quando são acionadas e são condenadas, elas pagam a respectiva condenação e se dirigem ao FCVS buscando um ressarcimento daquela condenação, porque elas atuam ali como meras prestadoras de serviço do fundo. E, portanto, elas também têm o direito a buscar esse dinheiro no FCVS. Qual é o problema que existe nessa situação? É que o tempo entre pagar a condenação e ser ressarcido é muito longo. O sistema do governo brasileiro para isto, o sistema regulatório para isso, requer uma quantidade de informações, documentos, que leva, às vezes, 1 ano, 2 anos, para que você consiga receber o ressarcimento do valor que foi pago por aquela condenação. Ora, isto descapitaliza as seguradoras. Existem seguradoras hoje no Brasil que já tiveram que usar sistemas de financiamento, de autofinanciamento, para fazer frente a valores expressivos que estão na fila para serem ressarcidos do FCVS. Seguradoras que emitem debêntures, que vão buscar financiamentos internos na própria atividade, mas isso é um dos pontos importantes. Quem paga a conta é o FCVS. Quem paga essa conta é um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, no final das contas. Então, a pergunta é, por que a Caixa não está em todos os processos? Nós vamos endereçar esse, que é o nosso grande problema. Além disso, existe uma figura de uma multa chamada decendial, a cada 10 dias ela vai se multiplicando, que existia e foi criada na década de 70 para fazer frente a um excesso de inflação e a demora no depósito dos prêmios, do saldo dos prêmios recebidos nos fundos públicos
e no FCVS naquele momento. Ora, essa demora numa época de alta inflação, 30% ao mês, 60% ao mês, para os mais velhos como eu que nós conhecemos, tinha que ter algum desincentivo pela demora desse depósito. Então, foi criada essa multa descendial. Os autores, com muita inteligência, sagacidade, usaram esta figura da multa descendial e toda e qualquer condenação de seguro habitacional hoje tem o seu valor dobrado. E ele dobra porque, rapidamente, se alcança o valor total da indenização devida por aquele eventual sinistro. Ora, como não pode ser maior do que a própria condenação, a jurisprudência limitou, portanto, ao dobro do valor, e então toda condenação, hoje, e nos 60 mil processos, quando a gente trabalhamos com a condenação dobrada. Então, o resumo até agora é: quem tem responsabilidade pelo pagamento é o FCVS, quem tem responsabilidade por cobrir é o FCVS. Todo pagamento é feito com dinheiro do FCVS ao final das contas, é ressarcido do FCVS. O FCVS tem um saldo negativo hoje previsto de 110 bilhões. E isso tudo está totalmente documentado e entregue claramente nos processos, e continuamos, nós, seguradoras, enfrentando ainda uma grande resistência. Aqui é uma mera estatística da quantidade de ações. Santa Catarina, se eu não me engano, aparece em terceiro lugar, quarto lugar. Paraná está lá constando o primeiro lugar, que o doutor Rinaldo já tinha comentado. Aqui é o número de autores dessas ações. Nós estamos falando de 570 mil autores. É um volume muito expressivo para se ter controle e conseguir lidar com esse volume. E os pagamentos que já foram feitos, já foram pagos 3 bilhões de reais em condenações desse seguro. Santa Catarina aparece em segundo lugar. Essa tese foi desenvolvida por advogados de Santa Catarina, aliás, muito bem desenvolvidas, diga-se de passagem. Eu encontrei com um dos advogados que teve a ideia de desenvolver. Ele me conta que, desde 1987, eles estão preparando isso, e acho que aqui tem um meia-culpa que as seguradoras têm que fazer. Nenhuma seguradora deu a atenção devida a uma tese bem desenvolvida pelos nossos colegas ex-adversos. Mas, ao final das contas, hoje, o que se viu é que alguma coisa tem que ser feita, porque este número, 3 bilhões, ou o número restante de 24 bilhões, desestabiliza o setor de seguros de uma maneira bastante relevante. E não é à toa que está aqui diretor da CNSEG e as confederações e todo o trabalho que é feito em cima disso. No STJ, o que se discute, primeiro, teve um recurso repetitivo da lavra da ministra Nancy Andrighi, que deu afastou a Caixa Econômica Federal dos processos, a não ser que ficasse comprovado que o fundo tivesse déficit. Esse recurso repetitivo, logo em seguida ele, ou um pouquinho antes dele, saiu a Lei 13.000 dizendo que a Caixa tem que entrar, e ele não aborda a Lei 13.000, e de lá para cá nós estamos convivendo com uma nova realidade no STJ, que trata justamente da interpretação da Lei 13.000. Também temos já, com o novo Código de Processo Civil, 3 IRDRs que foram iniciados. O de Natal foi encerrado porque não havia divergência. O Tribunal do Rio Grande do Norte entende que é da competência da Justiça Federal, e a Caixa Econômica Federal, se pedir para entrar, tem que entrar, ou tem que ser remetido à Justiça Federal para ser avaliado lá, cumprindo a súmula 150 do STJ. E temos 2, então, IRDRs em discussão, um no Rio Grande do Sul, no Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, e outro no Tribunal Federal de Pernambuco. Ainda não houve julgamento e foram admitidos todos os 2 IRDRs. Aqui, o Tribunal de Justiça do Paraná tem um entendimento de que esse IRDR poderia
suspender os processos, ainda aqui na Justiça Estadual. E o que está acontecendo no STJ? O STJ houve uma mudança grande, inclusive da própria ministra Nancy Andrighi, que vem entendendo que a aplicação da súmula 150 é uma aplicação devida e que deve ser respeitada na medida em que a Caixa Econômica Federal manifeste seu interesse. Esses são precedentes bastante recentes sobre o assunto, o ministro Salomão também tem, e aquela discussão que é muito comum em vários tribunais de justiça e aqui também, de que o fundo tem que se mostrar deficitário, não só o próprio balanço do fundo poderia mostrar isto, mas há cartas reiteradas do Tesouro Nacional afirmando que o fundo é deficitário, e todos esses ofícios trazem essa informação e mostram esse déficit do FCVS para a cobertura desse sinistro, desse seguro. E por que isso é importante? Porque, na medida em que ele é deficitário, a afirmação de que ele foi constituído através de prêmios pagos por particulares cai por terra, porque o Tesouro tem que aportar o dinheiro para fazer frente à cobertura desse sinistro. Então, esse dado também é muito importante para a discussão no tribunal aqui do Paraná. Outra coisa também que tem sido reiterada no STJ e em vários tribunais é a manifestação da Caixa ou a manifestação de interesse do governo. Essa manifestação começa em 2004. Em 2004, tem um acórdão do TCU em que ele expressamente determina a entrada da Caixa no processo. Em 2004, não existia nem a Lei 12.409, que transfere para a Caixa Econômica Federal a regulação do sinistro e todo o envolvimento do sinistro. Mas, desde aquela época, como já era uma cobertura reembolsada e garantida e dada pelo FCVS, o Fundo Público, o TCU, desde aquela época, afirma que a Caixa tem que entrar em todos os processos. E, de lá para cá, tudo que a gente tem visto são pareceres da PGFN, são petições da Caixa Econômica e ainda uma grande resistência por parte da Justiça Estadual de transferir para a Justiça Federal. E eu tenho uma pergunta que eu já fiz em 2 outros seminários, qual é a diferença para o mutuário dele receber a indenização da mão da seguradora ou da Caixa Econômica Federal? Em tese, não deveria ter nenhuma diferença. Nenhuma. O dinheiro é o mesmo. Mas, como há um certo receio de que a discussão na Justiça Federal tenha um outro rumo, eles preferem manter a consolidação do jurisprudencial que já foi alcançada na Justiça Estadual. Porém, é importante dizer que isso absolutamente, no meu entender, incorreto diante da lei e diante do interesse do Estado nesse seguro e nessas questões. Passando rapidamente, aqui tem uma lista de todas as manifestações que eu já vim mostrando. Tem um fato muito interessante também, que é a Resolução 404, que autoriza a Caixa Econômica a fazer acordo nesses processos. Ora, teve um fato importantíssimo que ocorreu em Pernambuco, em que a Caixa Econômica aceitou fazer um acordo na Justiça Estadual. E lá esteve presente um desembargador, chama a Caixa Econômica, chama a seguradora, chama o mutuário e disse, olha, vamos tentar um acordo. A Caixa Econômica ofereceu o pagamento integral da indenização. E tinha lá uma discussão pequena, mas realmente muito pequena, a respeito de multa decidial e de outras coisas. Bem, o mutuário não aceitou. E ficou claro ali para o desembargador estadual lá em Pernambuco de que havia uma outra questão por trás disso e da necessidade de se manter ativo essa independência do julgamento da Caixa Econômica Federal. Uma vez que a Caixa entra, logicamente, tem que ser migrado para a Justiça Federal. Um detalhe importantíssimo também do ponto de vista do processo é que a entrada da Caixa e a migração para a Justiça Federal não anula os atos
ocorridos no processo. Tem um dispositivo expresso na Lei 13.000 que mantém todas as decisões existentes naquele processo proferidas na Justiça Estadual, isto para não prejudicar o mutuário, porque sobre a acusação de que a Caixa está entrando apenas em segunda instância, em instâncias já superiores, de tribunais superiores, para, com isso, anular o processo todo e voltar. Isto também não é verdade, não há esse risco para o mutuário. Então, eu volto à pergunta, por que o mutuário não pode receber a sua indenização da Caixa Econômica Federal e faz questão de receber só das seguradoras e criando com isso um problema de fluxo de caixa intenso em todas elas, em todas as seguradoras que lidam com esse problema. Aqui é o impacto que eu já mostrei. Tem seguradoras que lidam com esse problema e são seguradoras que não têm um volume de capacidade, uma capacidade financeira suficiente para manter até créditos e linhas de crédito que possam financiar esse tipo de indenização, tamanho volume de ações judiciais e condenação envolvido nesse problema. E isso desestabiliza, com certeza, o mercado segurador e desincentiva o mercado a se desenvolver e continuar crescendo. Um exemplo claro disso, nas minhas idas e conversas com as seguradoras, estão todas elas muito assustadas com o Minha Casa Minha Vida. Na hora que o Minha Casa Minha Vida foi discutido com as seguradoras como seria, nenhuma seguradora quis assumir essa função, porque sabe que é uma questão de tempo. E hoje já existem diversos processos judiciais cobrando a mesma coisa no Minha Casa Minha Vida, nesse caso não envolvendo as seguradoras até onde eu sei. Então, esse desincentivo é importante e cria um embaraço grande para o mercado segurador. Eu encerro, tem alguns outros slides que poderíamos discutir. Isso aqui, quando se fala de 60 mil processos, evidentemente, existem diversos exemplos de casas que já foram transformadas, que são farmácias, que são mercados e que foram mudanças de completa estrutura, tem terrenos em que a pessoa entra com a ação mesmo assim. Tem diversos casos de algum abuso ou de algum erro e que isso também cria um embaraço muito grande quando você vê situações específicas em torno dessa massa de processos de seguro habitacional que é difícil controlar. Muito obrigado.